Olá, tudo bem com você? Meu nome é Alex e eu estou aqui para refletir sobre a palavra de Deus e estudar a palavra de Deus com você. Ok? O texto principal para estudar, que eu vou estudar nesse vídeo aqui, é Mateus 5, tá? A partir do versículo 17, onde Jesus ele deixa assim claro e mostra a sua função, a sua posição em relação à lei e os profetas, né? Então, a lei se referia ao Pentateuco, aos 5 primeiros livros da Bíblia, e os profetas, os demais livros, né? Então, seria o Antigo Testamento, né? Então, olha só, esse é um texto mal compreendido, né, por muitos. Mesmo aqueles que obedecem, que sabem, que reconhecem que os mandamentos de Deus e que a lei de Deus não foi abolida, mesmo assim tem compreensões equivocadas a respeito do que Jesus quis dizer quando ele citava o mandamento da lei de Deus e aí dizia, né, uma expressão que que colocava em paralelos, né? Como se fosse em oposição ou em extremos, em contrastes, né? em contraste. Então vamos lá. Mateus 5, versículo 17 diz assim, logo depois do Sermão da Montanha, né? Diz assim, não penseis que vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Então, essa palavra cumprir, ela já é bastante entendida, apesar de que muitas pessoas não entendem, mas é a palavra do grego plero, né, que vem significando preencher ou encher e dar o sentido completo, né? Então, essa era a palavra, né? Esse é o significado. Inclusive nas Bíblias, a maioria das Bíblias em inglês, todas as Bíblias na verdade que eu li, todas as versões em inglês traz a palavra exatamente preencher, completar, que é fulfill, né? E então a melhor palavra ali seria, ao invés de cumprir, seria encher, né? Preencher. Agora, o detalhe é o seguinte, qual seria o significado, então, em relação a que ele está preenchendo, ele está dando o significado completo? Acaso a lei de Deus carecia de significado? Acaso a lei de Deus estava incompleta? Ou será que Jesus aumentou a lei? Muitos dizem aí que Jesus tornou a lei mais rígida, né? Porque eu olho ali as coisas que Jesus falou e olha, tá mais difícil, tá mais dura a lei. Mas não é isso. Okay? Mas então vamos ver o que a própria Bíblia fala sobre a lei. Tá? Eu vou ler dois textos. Tem muitos textos falando sobre a lei, mas tem dois, um do Velho Testamento e um do Novo Testamento, que falam o seguinte. Salmos, tá? Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, Salmos, capítulo 19, ok? E aí a gente vai para o versículo 7, que diz assim, ó, aí do 7 em diante. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. A gente poderia parar apenas aqui, ó, na primeira frase. A lei do Senhor é perfeita, ok? A gente poderia parar aqui e acabou o entendimento dessa ideia que eu quero passar aqui, né? A resposta para a gente saber se a lei de Deus carecia de significado, carecia de entendimento, né? Aqui diz que a lei do Senhor é perfeita. Perfeita. Perfeita é perfeita. Não precisa de nada mais. Não carece de nada mais.
É isso aí. O testemunho do Senhor dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Ok, versículo então 7 e 8 aí do capítulo 19 do livro de Salmos. Agora vamos ler Romanos. O que Paulo falou sobre a lei? Tá? Então a gente tem Romanos capítulo 7. E aqui a gente vai encontrar o seguinte. Ele está falando ali da lei, né? E várias coisas. Só um pouquinho. Deixa eu achar aqui. É o versículo 12, né? E de modo que a lei, Romanos 7,12, de modo que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Claro, a lei é a expressão do caráter de Deus, né? E é claro que alguns aspectos da lei de Deus eles não têm significado assim, desculpa, não é essa palavra que não tem significado, não tem sentido praticar, né? Que eram os mandamentos referentes ao santuário, ao sacerdócio, né? Os sacrifícios e tais, porque isso acabou, né? Com a morte de Jesus. A gente encontra ali ainda ensinos, aplicações e entendimento, né? Até mesmo para entender o que Cristo está fazendo agora no santuário celestial. Mas para a gente fazer e praticar, eles não vigoram mais, né? Agora vamos... Então a gente viu aqui que a lei de Deus é santa, justa e boa. A lei de Deus é perfeita, ela não carece de significado. Jesus não ressignificou a lei de Deus, como muitos dizem, que Jesus agregou significado à lei de Deus por causa de Mateus 5, porque os seguintes versículos ali, Jesus fala, né? Vocês ouviram o que foi dito, não matarás, mas eu vos digo, tá. Mas veja que a questão ali, Jesus não faz um contraste entre a lei e o que ele está dizendo, o que ele ensina, né? O contraste que Jesus faz entre o significado da lei, tá? E a prática, a vida dos fariseus. Quer ver? É uma chave para você entender os evangelhos, e principalmente muitas das conversas de Jesus, ensinos de Jesus, é você entender que Jesus vivia sempre em pé de guerra com os fariseus, ok? E quer ver? Tem um texto aqui de Mateus, capítulo 23, que diz assim, ó: Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: Os mestres e fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam, ok? Então Jesus está dizendo, olha só, façam o que eles falam, ok? O que eles falavam, né, a respeito da lei de Moisés estava correto, né? Ele deveria ser praticado aquilo. Porém não era para praticar o que eles faziam. Não era para seguir as obras dos fariseus. Porque eles falavam, mas eles mesmos não praticavam. E aqui no próprio texto de Mateus 5, tem muitas indicações assim claras e explícitas, né? Algumas claras e algumas explícitas. Na verdade, uma, né, explícita, que Jesus está falando e está contrastando o seu ensino, o ensino da lei,
à vida dos fariseus. Jesus não está contrastando o seu ensino com o mandamento de Deus. Não está contrastando o seu ensino com a lei de Deus. Não, ele está contrastando o seu ensino, que era o ensino correto da lei. Lembra que ele diz que ele veio preencher a lei, dar o sentido completo da lei. Okay? Então ele está contrastando o sentido completo da lei, correto, com a vida, o exemplo vazio, sem vida, hipócrita dos fariseus. Então, vamos ver isso aqui, olha. Versículo 18. Então, na sequência, diz assim, ó, porque em verdade vos digo que até que os céus e a terra passem, de modo algum passará da lei um só i ou um só tio, até que tudo seja cumprido. Aqui outra vez a palavra, né, preenchido. Ok? Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então é interessante aqui, o versículo anterior, 18, né? Que até que céus e terra passem. Ok? E a gente vê lá em Apocalipse, por exemplo, né? Que Deus então ia fazer novos céus e nova terra. Ok? Então, essa lei que Deus deu através de Moisés, ela não vai passar até que passe céus e terra. Claro que cada mandamento, cada lei aplicada de maneira apropriada, né, dentro do seu contexto, do seu tempo e na sua função, né, o seu propósito. Porque a lei de Deus simplesmente tem o objetivo, não é aquele legalismo que as religiões fazem por aí, aquela ideia, né, de fazer pode, não pode, isso e aquilo. Não, as leis de Deus, elas têm um propósito de proteger, de proporcionar um ambiente propício à vida, né, numa sociedade que proteja a vida, né, proteja a integridade das pessoas física, emocional. Agora, seguindo aqui, e aí é que vem a parte das partes mais mal compreendidas, né? E o texto explícito que eu falei que mostra o que Jesus estava querendo dizer é justamente no versículo 20, olha, diz assim, ó, pois eu vos digo, se a vossa justiça não exceder dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ok? Então, esse era o ponto. Esse era o contraste que Jesus estava falando da lei de Deus com a vida dos fariseus, ok? Então, Jesus aqui, olha, presta atenção. Ele vai começar, a partir do versículo 21, ele vai começar a citar um mandamento da lei de Deus, só que o contraste que ele faz não é com a própria lei de Deus, não. O contraste que ele faz é justamente com a vida errônea dos mestres religiosos, ok? Então ele cita um mandamento que, na verdade, e interessante também, é que ele começa dizendo assim, ó, ouvistes o que foi dito aos antigos. Então, essa frase aqui, aos antigos, também pode ser traduzida como anciões, né? Anciãos, né? E porque, olha que interessante, ouvistes. Ele não está falando você leu na lei, ouvistes, então se refere aqui à pregação, né? Então, aquilo que Jesus falou no capítulo 23, ó, vocês façam o que os fariseus mandam fazer, mas não façam o que eles fazem, porque as suas obras são horríveis, tá? Então ele diz, não matarás, e quem matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se encolarizar contra o seu irmão será réu de juízo, e quem disser ao seu irmão racá será réu diante do sinédrio, e quem lhe disser tolo será réu do fogo eterno, do fogo do inferno, né? Então, olha que interessante aqui.
Jesus cita um mandamento de Deus, que era citado pelos fariseus, só que o contraste que ele faz, eu vos digo, essa parte aí não é, volto a repetir, okay? Não é um contraste com o mandamento de Deus, né? É o contraste com a vida errônea dos fariseus. Na verdade, era uma repreensão à vida dos fariseus. Era um tapa na cara, né? Da vida errônea dos fariseus e mestres da lei, ok? Aí vamos aqui, ok, versículo 27. Ouviste o que foi dito, de novo, ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Ele não está dando novo significado à lei de Deus, ele não está deixando mais dura, mais rígida a lei. Não, é um significado que já estava na lei de Deus. É óbvio, né? As coisas vêm do coração, e se você está cobiçando, você já adulterou no seu coração. Até porque tem um mandamento da lei, que é o 10º mandamento, que diz: não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem coisa alguma do teu próximo. Ok? E aí segue falando outras coisas aqui. Aí versículo 31, que é um versículo muito interessante, que entra no assunto e no tema que eu tenho estudado muito, e que é um tema que eu gosto de estudar, que é o tema de divórcio, novo casamento e tal. Então diz assim, também foi dito: quem repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que todo aquele que repudiar sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, a faz adúltera, e quem casar com a repudiada comete adultério. Ok? Então, e aí esse texto está ligado lá com Mateus 19, né? Marcos 10 também, Lucas 16. E aí muita gente diz aqui, por exemplo, né, usando lá o texto de Mateus 19, que Jesus, e esse texto aqui, que Jesus deu um novo significado, que na verdade aquele mandamento lá da lei de Deuteronômio 24, né, que mandava dar a carta de divórcio, era... Deus apenas tolerou. Deus permitiu, né, aquela prática, mas por um tempo, né? Mas, gente, Deus nunca permite o pecado, ok? Pela teimosia do povo, Deus deu um rei, né? Pelo pedido do povo, a teimosia, Deus deu carne para eles lá no deserto, mas Deus nunca permitiu, nunca mandou eles pecar, ok? Então Deus nunca vai dar uma ordem para as pessoas cometerem um pecado. Então aqui Jesus não está falando que quem dá carta de divórcio, a não ser por imoralidade sexual, comete adultério. Não. O que acontece que, inclusive, muitas traduções aqui diz assim: aquele que divorciar da sua mulher, a não ser por infidelidade, comete adultério. Mas não é divorciar, é repúdio, tá? A João Ferreira de Almeida traz essa palavra corretamente, que é o repúdio. E essa palavra repúdio, ela tem uma variação de significado, né? Dentro da sua semântica ali. Ela significa rejeitar, abandonar, mas também significa tipo despedir, mandar embora, né? Inclusive eu estive estudando aí, e ela, tanto no hebraico como no grego, né? No grego que a palavra apoluo, é repúdio, e divórcio é apostágio, tá? Então, outra palavra, são duas palavras distintas, não pode fazer confusão. Então, o que Jesus está falando aqui? Olha, vocês ouviram o que foi dito, né? Se você quiser despedir a sua mulher, dá a carta de divórcio. Esse era o mandamento de Deus, okay? Que era o mandamento que protegia, porque a mulher ficava... com a prática do repúdio daquela época, a mulher ficava mal vista, ficava numa situação precária, sem recursos, sem amparo. E Deus
com esse objetivo de proteger, né, o bem-estar da mulher, mandou que desse a carta de divórcio para que ela pudesse estar livre para casar outra vez, tá? E eles não faziam isso, tá? Então, por isso que Jesus falou aqui, ó, todo aquele que repudiar, né, faz com que ela cometa adultério, e você casa com outra, comete adultério, né? Justamente pela falta da carta de divórcio. E aí segue outras coisas aqui, né? Não jureis, né? Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resisti ao homem mau, né? Mas qualquer que te bater na face direita, ofereça-lhe a outra. Ok? Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Então é isso, gente, tá? Que você possa ler a palavra de Deus, de preferência, se você conseguir uma Bíblia sem capítulos, sem versículos, sem subtítulo, muito melhor, tá? Que não tenha subtítulo já ajuda muito, porque aquilo que a gente aprendeu atrapalha muito o nosso entendimento da palavra de Deus, ok? Busque ler a palavra de Deus, tirando tudo aquilo que você já aprendeu, talvez, né? E filtrando, tentando entender o que o texto está querendo dizer realmente, né? Então, que Deus abençoe você, tá bom? Nessa sua busca aí. Entenda que a gente precisa desaprender. Ao mesmo tempo que a gente precisa aprender, a gente precisa desaprender muitas coisas, tá bom? Então, isso é interessante você ter em mente, tá? O significado, a posição de Jesus em relação à lei de Deus. Ele sempre cumpriu todos os mandamentos da lei de Deus. Ele deu o significado correto, né? O seu significado verdadeiro da lei, não porque a lei faltasse de significado, mas porque era mal representado, né, na vida dos fariseus, era mal ensinado, tá bom? E é isso. Deus abençoe você, tá bom?